Bom dia, meus irmãos. Nós havíamos planejado fazer o estudo dessa manhã, havíamos planejado fazer a abertura, termos EBD presencial, mas fomos aconselhados ainda nesse final de semana, estarmos fazendo como temos feito via mídia social. Hoje nós estaremos iniciando um novo material esse que é adquirido da editora Batista mesmo, né? Estaremos fazendo uso dele, né, durante esse período. Eu espero que no próximo final de semana, passando isso, nós já estejamos podendo nos reunir em escola bíblica presencialmente. Mas nesse dia nós ainda estaremos fazendo. Desde já quero aqui parabenizar todas as mães pertencentes à Primeira Igreja Batista. Que Deus esteja abençoando, dando sabedoria a cada uma delas. Que o Senhor esteja abençoando com a paz, com saúde e com prosperidade. E que estejamos despertando para esse tempo de adoração ao Senhor, para esse novo tempo. Então, como eu disse, a lição, nós estaremos, a partir de hoje, nós estaremos fazendo uso da revista Compromisso, né? É o livro de Mateus que estaremos estudando. Esta revista de adultos, estaremos dando início hoje, o estudo no livro de Mateus, e o tema do livro, o tema da lição de hoje é o reino de amor que emana dos céus. Nós vamos orar para iniciarmos. Durante a lição nós estaremos lendo texto bíblico. Nós queremos usar um dos textos como base, Mateus 6, verso 10. Nós vamos orar primeiramente. Então convido você aí na sua casa, no conforto da sua casa, a estar orando nessa hora, junto conosco. Então curve sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar. Amado Deus e Pai Santo, Senhor, nós louvamos o Teu santo nome por esse dia. Nós queremos agradecer, Pai, pelas Tuas misericórdias ter nos alcançado. Queremos agradecer, Pai querido, pelas Tuas bênçãos. Queremos pedir que o Senhor esteja abençoando cada mãe que estará participando dessa lição, cada mãe da primeira igreja. Que o Senhor esteja abençoando também, Pai, a campanha que estamos envolvidos de orar pelos nossos filhos. Que o Senhor esteja nos despertando para vivermos esse novo tempo, e aproveitarmos a ocasião para estarmos intercedendo, Pai. Que o Senhor esteja nos abençoando, no santo nome de Jesus. Amém e amém. Então, como eu disse, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Capítulo 6, o texto base é o verso 10 de Mateus. Esse é um texto interessante, embora ele peça apenas o versículo 10, nós queremos ler a partir do versículo 5. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está em segredo. Então seu Pai que vê em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai
sabe o que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então, esse texto é um texto interessante, porque fala aí, Jesus está ensinando os discípulos a orarem, né? O Evangelho Mateus é um evangelho judaico, né, por excelência. Ele emprega aí a palavra reino e as frases reino de Deus e reino dos céus, né, para descrever o governo de Deus. Tal uso desvelado, né, aliás, desvela uma rica herança de experiência judaica em relação à proximidade de Deus, né, e de sua criação. E ele desvela com profundidade a riqueza da comunhão, né, vamos dizer aqui, a riqueza da comunhão que havia ali, né, com essa proximidade, né, com o Senhor, e essa comunhão que havia, né, que Ele deseja ter conosco, né, e ser-nos útil, né, a nós, que parecemos viver tão desconectado do Criador no mundo contemporâneo, né, a lembrança dessa rica herança, reveladora da natureza comunicativa e presente da agência de Deus. Nessa reflexão, né, nossa reflexão a fim da oração primordial, né, em que fomos ensinados a conversar com o Pai Celeste, né, a pedir: venha o teu reino, né, como no versículo 10 do texto lido. Nosso percurso, ele buscará abrir as portas de proximidade e de profundidade que a noção de governo divino precisa cruzar para estabelecer um papel relevante em nosso viver diário. Primeiramente, nós queremos, diante disso, do que estamos aqui nos propor, né, essas linhas escritas, né, no intuito de não continuar falhando, né, nesse aspecto, nos propomos aqui que adentremos as portas da proximidade e profundidade teológica acerca do reino, né, que emana dos céus. Em consequência, né, com pelo menos 7 aspectos desse reino que emana do céu, como ele nos atinge. Primeiramente, né, primeiro ponto aí, nós falamos em 7, né, em 7 aspectos. Primeiro é o reino e rei. Reino e rei. Nessa correspondência, a pergunta que nós devemos fazer é: quem decide a economia da vida e como deve ser vivida? Essa deve ser a nossa pergunta. Diante do reino que emana do céu, né, como se deve viver, né, como deve ser, quem é que dá, né, quem é que decide, né, a economia da vida e como deve ser ela vivida. Usando uma metáfora esportiva, é interessante aqui. Quem decide as regras do jogo? Quem decide as regras do jogo? A tese do reino que emana dos céus, né, na terminologia de Mateus, é que em e por, né, com Cristo, o Pai Celeste ele disponibiliza as regras do bem viver para todas as circunstâncias, né, inclusive para aquelas que estão além de qualquer esperança humana.
propondo a economia da salvação cheia de graça e de verdade. A segunda questão da correspondência do reino que emana do céu tem a ver com o reino e a vida. E nessa correspondência nós perguntamos: que tipo de vida é esse que o reino traz consigo para a existência humana? Que tipo de reino? Porque ela é um tipo superior de vida? Nós podemos responder a estas questões no âmbito subjetivo e no âmbito intersubjetivo. No âmbito subjetivo, o reino ele clama por uma transformação interior, por um novo sujeito vivendo uma nova realidade. Infelizmente, e graças a Deus por isso, o reino de vida que emana dos céus, ele só pode ser experimentado perfeitamente, isto é, de forma madura, por quem já vive nessa nova realidade. Ou seja, quem adentrou as portas do reino no aspecto intersubjetivo, viver pelos auspícios do governo da vida trazido pelo rei. Isso sempre resultará em alegria, justiça e paz no âmbito do Espírito Santo. O reino, que se apresenta, o reino que veio do céu. A terceira correspondência desse reino que veio do céu tem a ver com o reino e o evangelho. Muito interessante isso. Tem a ver com o reino e o evangelho. E nessa correspondência nós perguntamos por aquilo que grita dentro de nós para sair. Afinal, a boca fala do que está cheio o coração. Eis o nosso evangelho. E aqui recorremos, eu recorro aqui a apropriação paulina do evangelho, expresso em 2 Coríntios capítulo 4, verso 3, que diz: dizei e demonstrar que o reino, que emana dos céus, ele está presente entre nós e disponível agora e para sempre, pela nossa confiança em Jesus, o Rei da vida. Pela confiança no Rei da vida. Isso vai demonstrar que o reino está presente em nós. A segunda questão aqui do reino de amor que emana dos céus é a questão do reino e fé. Do reino e fé. E nessa correspondência nós perguntamos pelo nosso agir consciente e voluntário em torno dos mandamentos e ordenanças do reino que emana dos céus. Não apenas cremos que o reino chegou, não é o suficiente. Queremos vê-lo implantado nos corações humanos, movendo-nos em torno dessa convicção, fazendo do nosso agir um estilo corporativo de ser e tornar-se no mundo, súditos do rei. Esse é o alvo, é o propósito. A quinta coisa, sobre a questão do reino de amor que emana dos céus.
é o reino e o indivíduo. Aqui vem na particularidade. O reino e o indivíduo. E nessa correspondência, o reino que emana dos céus é o único lugar onde cada um é plenamente o que deve ser. E vamos dizer que obliteram-se, né, nesse reino divino as distinções e as discriminações no judeu ou grego, escravo ou livre, homem ou mulher. Pessoas, elas não são marcadas pelo que foram e fizeram, mas por aquilo que em Cristo e sob o reino dele, né, elas tornaram-se pelo arrependimento de pecados e pela fé. Para o indivíduo fragmentado dessa sociedade caracterizada pela transitoriedade, né, é interessante, né, a sociedade que Brauman chama de líquida, vivendo tempos líquidos e, portanto, tendo uma identidade líquida. Então, o reino ele significa integralidade e senso de direção, preenchimento e exercício da liberdade responsável. O reino presente, o reino e o indivíduo. Quando o reino chega, ele faz toda a diferença de fato. E o ponto 6, sobre o reino de amor que emana dos céus, vem no contexto de reino e igreja. Nessa correspondência, reconhecemos a distinção entre reino e igreja. O reino que emana dos céus não é a igreja. Estritamente falando, né? E sim um sentido para a igreja. Vendo assim, já que não é, mas sim um sentido para a igreja, o reino ele incorpora um escatom, um fim, encapsulado na frase inicial que segue o vocativo da oração mor: seja feita a tua vontade. Assim ora. Assim Jesus ensina os filhos de Deus a orarem. Assim ensina o Senhor Jesus aos seus discípulos, para sempre pedirem que venha o teu reino e que seja feito a vontade do Senhor. Por fim, o 7º ponto, sobre o reino de amor que emana do céu, é o reino e a sociedade. E nessa correspondência nós reconhecemos que há muito a fazer, mas reforçamos que o reino não é mais no sentido numérico. Né? O reino é mais no sentido valoritativo. Né? Ou seja, o valor supremo do rei nos foi dado. E que valor é esse? Né? Esse valor é o amor. Que o Paulo lá em Gálatas fala desse reino e ele faz um trocadilho de palavras ali e ele fala da lei de Cristo. Essa lei de Cristo é o amor. O João, quando fala disso, ele diz que quando esse reino que emana do céu está sendo trazido, mostrado, ele vai dizer que vem através do amor, porque Deus amou. Porque o Senhor amou. Então o valor, ele, aqui na questão, o reino é mais no sentido valorativo.
Ou seja, o valor supremo do reino nos foi dado, o amor. O reino vai além, e o reino que vai além, ele poetiza o amor na sociedade, carregado de um poder, né, o governo, que vibra em nosso interior e nos transforma, né, nessa nova criatura pautada no reino. Isso é a presença do reino que vai nos transformando. Como Paulo diz, que o objetivo dessa transformação é nos levar à estatura de varão perfeito, a nos transformar na imagem de Cristo Jesus. É interessante que nesse contexto, nessa economia, como dissemos lá no ponto 6, não há escravo ou livre, não há homem ou mulher, mas apenas servos. Né? E a guisa da conclusão que chegamos aqui. Como adentrar as portas do reino? Mateus diz que Jesus nos orienta a começar pela oração, num diálogo íntimo e impactante com o Pai. É em Jesus que o homem aprende a chamar Deus de Pai. É em Jesus que ao homem foi apresentado o Deus que é Pai, o Deus que é Paizinho, como Jesus menciona. Então aqui, né, na conclusão, como adentrar as portas do reino? Mateus ele vai dizer que Jesus nos orienta a começar pela oração, num diálogo íntimo e impactante com o Pai. Né? E nossa visão estreita, ela vai se abrir. Nós podemos compreender melhor o tipo de experiência de viver que o Rei Jesus nos apresenta como uma espécie de projeto de governo, em que os valores do reino que emanam dos céus alcançam e modificam cada aspecto que tem sido negligenciado ao ser humano. Não é à toa que o Sermão do Monte e as bem-aventuranças, né, se constituem na carta magna do cristianismo. Nosso rei, ele nos ensina seu reino de amor, que emana dos céus. E aqui, interpretando a terminologia de Mateus, né, a ocorrer mediante os atos que o governo divino produz em nós, o que ele produz então? Produz longanimidade, bondade, ausência de inveja, de vanglória ou de orgulho dessa nova condição. Ação desinteressada, pacífica e perdoadora. Exultação quando as coisas são justas e verdadeiras. Não nos enganemos, pensando que somos nós e a nossa razão instrumental, que somos nós e a nossa razão instrumental no governo da nossa própria vida, que mudaremos a sociedade. Somente o reino do amor, que emana dos céus, né, falado e interpretado pela terminologia de Mateus, só esse reino pode fazer isso. Nesse reino, menos pode ser mais, como ensinou a oferta da viúva pobre em Mateus 12, 41, 44. O reino do amor, que emana dos céus, foi apresentado pelo nosso Mestre. Nos convida a ser sérios. O Senhor nos ensina sobre esse seu reino do amor. Mas entendamos muito bem. Não somos nós que
iremos transformar a sociedade. Não somos nós que transformaremos a nossa família, nossos filhos, a nossa esposa ou o seu esposo. É esse reino do amor que é ensinado por Jesus. Que nessa manhã, meu querido, Deus possa abençoar você e que você possa entender, né, a importância desse reino do amor que emana do céu. Que nós, como igreja, estejamos comprometidos com isso. Eu quero, né, nessa manhã nós estaremos orando, já finalizando esse estudo dessa manhã. Espero que no próximo domingo nós estejamos estudando sobre o cumprimento da promessa de Deus, tema do próximo domingo, da escola bíblica, né? Que todo esse ensino, esses 7 pontos aqui sobre o reino do amor que emana do céu, né, possa ser observado por você, para que a igreja seja uma igreja relevante e viva conforme a palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos orar para finalizarmos. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Pai de amor, Pai de bondade, nós te louvamos e nós queremos aprender, Pai, a queremos interiorizar aquilo que o Senhor nos ensinou na oração do Pai Nosso. Quando o Senhor clama ali e diz que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Deus querido, Deus amado, que assim seja em nossas vidas, que essa implantação do teu reino em nossas vidas como igreja do Senhor possa nos capacitar a viver conforme a tua vontade aqui na terra, sendo preparados para quando estivermos em casa, que será naquele momento de alegria, de transformação, nós estejamos, ó Pai querido, realmente, a partir daqui, honrando e glorificando o Senhor para todo sempre. Abençoa cada família, cada pai, cada filho, cada esposa, nesse dia, cada mãe. Que o Senhor esteja abençoando cada mãe. E eu oro especialmente pela minha mãe, Maria Esther. Que o Senhor esteja dando sabedoria a ela. Que a graça do Senhor esteja alcançando ali o seu coração. E não só o dela, mas de todas as mães dos teus filhos que estão conosco nessa escola bíblica. Nos abençoa no santo nome de Jesus. Amém e amém. Então, meus queridos, até aqui. Logo mais à noite, espero que os irmãos estejam presentes, né, quando estaremos realizando, né, o culto de louvor e adoração, né, e pregação da palavra de Deus. Nós continuaremos falando sobre a campanha de oração que estamos, de orar pelos nossos filhos, e eu quero contar com a igreja presente, com aqueles irmãos que podem estar, né? Eu quero contar com todos vocês. E também aqueles que nos visitam, né, que estão sempre conosco, que estão nos acompanhando no canal. Eu quero recomendar que você, meu irmão, que você que tem nos acompanhado, que você esteja, né, enviando esse link do canal para né, para os seus amigos, para seus familiares, né, para que estejam também participando conosco. E você que nos acompanha aqui, que mora em José de Freitas, você é nosso convidado. Nosso convidado para estar conosco logo mais à noite, às 18 horas, né, onde estaremos realizando o culto, né, de adoração e louvor, no Dia das Mães. Nós ficamos aqui, para os que não sabem, né, para os que nos acompanham e não sabem onde ficamos, nós ficamos aqui na rua, aliás, é a Avenida Edgar Gaioso, no centro, né, logo ao lado aqui próximo aqui ao cemitério, antes de chegar no cemitério. Então,
Quero dizer para você que nos acompanha, que tem nos acompanhado através da mídia aqui do canal, será também muito bem-vindo para estar presencialmente cultuando a Deus juntamente conosco. Fiquem todos com Deus e até a noite, em nome de Jesus. Amém.